Paz do Senhor, meus irmãos. Sou o Diácono Mateus, da Assembleia de Deus, Ministério Sobre Divino aqui em Mauá, no estado de São Paulo. Nós estamos aqui mais uma vez para falar a respeito da Palavra de Deus. Você que nos segue, curta este vídeo, comente, dê a sua opinião a respeito do conteúdo dos nossos vídeos. E se você não nos segue, siga-nos e também ativa o sininho, amém? Nós vamos falar hoje da lição 8, Vamos estudar a lição 8 da revista do terceiro trimestre de 2023, revista dos jovens, tá? O título da lição é O respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Ok? O respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. O texto áureo desta lição está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: segues a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Resumo da lição: o líder tem o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive os mais velhos. É um tema muito importante. Como um jovem pode exortar ou repreender alguém mais velho na igreja? Isso é muito bom. Objetivos: compreender o padrão familiar bíblico, mostrar o padrão de comportamento no relacionamento do líder com as moças, explicar a respeito do padrão de relacionamento do líder com as viúvas. O texto bíblico ele está na primeira carta a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 1 a 16. Apesar do texto áureo estar no capítulo 6, versículo 11, nós vamos estudar o texto do capítulo 5, dos versículos 1 a 16, ok? Introdução. O texto bíblico desta lição fala do tratamento adequado que o jovem pastor deveria dispensar a todas as pessoas da igreja, de idades distintas e de ambos os sexos, especialmente as viúvas, e nos desafia a refletir sobre nossos deveres familiares, sinal essencial de nossa fé. Lembrando, antes de ler aqui o primeiro tópico, a gente sempre orienta os professores a ler o texto áureo, a ler a leitura bíblica em classe, a ler a verdade prática, o texto principal, o resumo da lição. Sempre leia com os alunos todos os tópicos das lições, porque isso é muito importante. Muito importante. Tópico 1, o padrão familiar. Aí nós temos 3 subtópicos. O primeiro subtópico é os anciãos, segundo os jovens, o terceiro as mulheres idosas. Vamos aqui voltar ao contexto dessa lição. Nós sabemos que Timóteo é o pastor da igreja em Éfeso. Essa igreja ela foi fundada por Paulo. E isso é até bom. A orientação que nós damos é que todas as vezes, em todas as lições, é necessário fazer uma retrospectiva do contexto da carta, para que os jovens sempre se lembrem. Nós temos 13 lições, se eu não me engano. Se nas 13 lições, todas as lições, nós falarmos qual é o contexto da carta, muito provavelmente os jovens jamais vão esquecer. Então, todas as lições, a gente explica o contexto da carta de forma breve, por que Timóteo é o pastor da igreja, por que Paulo escreveu a carta. E eu tenho certeza que os jovens eles vão aderir bem a essas informações. Então, qual que é o contexto da carta, da primeira carta de Paulo a Timóteo? Paulo fundou a igreja de Éfeso. E com Paulo sendo um fundador, um missionário, ele viajava, ia para várias regiões, viajava para vários países. Ele fundava igrejas e ele deixava ali um pastor. E na igreja de Éfeso, o pastor era Timóteo. Sendo o pastor Timóteo, Paulo ele precisava dar orientações a este pastor, que era jovem, precisava dar orientações a esse pastor de como ele poderia pastorear bem aquela igreja. Então esse é o contexto da primeira carta de Paulo a Timóteo. Essas orientações a Timóteo, de como Timóteo poderia liderar bem essa igreja. E nós temos diversos assuntos que são tratados nessa carta. E aqui nesta lição 8 nós vamos tratar do cuidado de Paulo, do cuidado que Timóteo deveria ter com os anciãos, com os jovens, sendo jovem homem, moço ou moça, as mulheres idosas, as viúvas,
né? Paulo dá essas orientações para Timóteo. E aqui no subtópico 1 ele fala dos anciãos. Dos anciãos. E aí vem aquela pergunta, né? Aquela pergunta: como um pastor jovem deve tratar no seu relacionamento, na hora que ele precisar exortar ou repreender um ancião dentro da igreja? Suponhamos que tem um pastor aí de seus 30 anos, né? Ele precisa repreender um ancião, que seria aí um pastor já, ou um presbítero, né? Que esteja no hall de membros da igreja. Como que ele pode chegar? Será que ele tem mesmo que repreender? Será que ele tem mesmo que exortar? Ou deixa passar só porque ele é um ancião, uma pessoa de mais idade? Né? E o contexto da carta aqui nos ensina que o termo ancião não é o mesmo termo que fala nos capítulos anteriores, né? Porque nós temos aqui no capítulo 3, se não me engano, nós vemos que ancião é aquele presbítero, né? Mas aqui não. Ancião é uma pessoa de idade avançada, ok? Então, Paulo ele fala assim, olha, você precisa repreender os anciãos. Precisa, é necessário. Então, a lição que nós temos aqui é que nós devemos, você jovem ou você professor, né? Um dia, se Deus assim permitir, você vai ser um pastor, vai ser um líder. E você vai precisar repreender. Você vai precisar repreender. Então, nós aprendemos aqui na lição, na palavra de Deus, nós aprendemos que Paulo ele ensina a Timóteo que ele deve repreender os anciãos da igreja, aqueles que têm mais idade do que ele. Não é porque ele é mais novo que ele não pode repreender, ele deve repreender. Ele deve repreender. Entretanto, o que Paulo fala assim, olha, Timóteo, você não repreendas asperamente. Isso aqui está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a paz. Ou seja, Timóteo, quando você for repreender, quando você for chamar a atenção, quando você for chamar algum ancião para conversar, você pode conversar, você deve conversar. Entretanto, você deve considerar esse ancião como se fosse o seu pai. Como se fosse seu pai. Ou seja, você precisa entender que ele é uma pessoa mais velha que deve ser tratado com todo o respeito. Com todo respeito, ou seja, como um membro da família. E aí nós entendemos que, por exemplo, um pastor, ele entende, ele tem um ancião na sua igreja. Ele vai repreender, ele entende que a palavra de Deus ensina, lá em Efésios capítulo 6, versículo 1, que os filhos devem honrar o seu pai e a sua mãe. Então Paulo fala assim, olha, você deve considerar os anciãos da igreja como se fossem o seu pai. Como se fossem o seu pai. E aí, com toda consideração, respeito, humildade, né? E aí tudo vai dar certo. Tudo que é com humildade, com amor, as coisas acontecem. E aqui, segundo subtópico, Paulo, a revista, melhor dizendo, trata a respeito dos jovens, tá? A Bíblia, obviamente que a revista está comentando o que está escrito na palavra de Deus. Então, no mesmo versículo 1 do capítulo 5, diz assim, aos jovens como irmãos. Então, é como se Paulo tivesse assim, olha, Paulo estivesse falando assim, Timóteo, você vai precisar repreender os irmãos da igreja. Na igreja nós temos adultos, idosos, jovens homens, jovens mulheres, moças, né? Nós temos viúvas, nós temos ricos, pobres. Só que é necessário que essas pessoas sejam repreendidas quando necessárias. E Paulo orienta a Timóteo a repreender a cada uma dessas pessoas. Os mais velhos como a pais, né? Os jovens como irmãos, as jovens como irmãs, né? E as mulheres idosas como a mães. Então nós vemos aqui que, por exemplo, no subtópico 2 aqui, quando trata dos jovens, aí nós podemos fazer a pergunta, né? Puxa vida, mas os jovens, eles não gostam de serem exortados. O jovem não gosta de ser chamado a atenção. O jovem não gosta de ser repreendido. Se eu repreender ele, ele vai sair da igreja.
eu vou ter problema com ele. E esse é um dilema que um líder, um pastor, ele vive. Ele vive esse dilema. Talvez ele sabe que se ele repreender aquele jovem, esse jovem vai sair da igreja, esse jovem vai abandonar. Mas o pastor entende que não importa qual será o resultado da repreensão, é necessário que ele repreenda, porque ele está cuidando de vida, ele entende que a repreensão vai produzir vida para essa pessoa. Vai produzir vida para essa pessoa. Então a gente não precisa se preocupar com o resultado. Só a gente fazer direitinho, chamar atenção, corrigir, exortar, né? Se o jovem for sábio, ele vai aceitar a repreensão. Ele vai aceitar a repreensão, ele vai ser edificado, vai ser abençoado, né? Então, por exemplo, se eu sou um jovem e eu tenho um problema com outro jovem, né? Sou um jovem pastor e eu tenho um jovem na minha igreja que ele precisa ser repreendido, mas eu sei que ele não aceita muito a repreensão, às vezes é até difícil, né? Não somente com o jovem, mas com todos os irmãos da igreja. Pode ser até difícil, mas é necessário que o pastor ou líder ele tome essa atitude de repreensão. Subtópico 3. As mulheres idosas. Paulo também ensina a Timóteo como ele deve tratar as mulheres mais velhas, as idosas da igreja. Isso está aqui no versículo 2, que diz assim: as mulheres idosas como a mães. As mulheres idosas como a mães. Sempre levando em consideração o respeito aos mais velhos, né? Entendendo que eles são pessoas que merecem respeito, merecem consideração. Nós não podemos achar que, pela nossa posição de liderança, nós podemos falar de qualquer jeito com as pessoas, né? Nós devemos ter todo respeito, cuidado e consideração para que o nome de Deus seja glorificado até mesmo em uma repreensão, até mesmo em uma exortação. Então, Paulo fala a Timóteo: olha, Timóteo, as mulheres idosas, você deve ter elas como a sua mãe, né? Como se fossem a sua mãe. Essa é a orientação de Paulo para Timóteo e a orientação de Deus para nós, né? Porque isso está na palavra de Deus, amém? Tópico 2, o relacionamento com as moças. E nós temos aqui também 3 subtópicos. Primeiro subtópico, em toda pureza, né? O primeiro subtópico, em toda pureza. Segundo, pureza em tudo. Terceiro, ninhos na cabeça. Quando Paulo ele vai dar orientação a Timóteo a respeito do conselho às moças, da repreensão, da exortação às moças, né? Ele fala aqui no capítulo 2, na parte B, ele fala assim: olha, as moças como as irmãs, em toda pureza. Percebe que ele fala dos pais, aos anciãos, admoesta-os como a pais, aos jovens como irmãos, às idosas como a mães, as moças como irmãs, e ele acrescenta, em toda pureza. Porque muito provavelmente o Timóteo, sendo jovem, ele poderia cair até em uma tentação, ou estar sujeito a uma tentação. Sujeito a uma tentação. Então Paulo ele acrescenta, fala assim: olha, as moças como irmãs, só que em toda pureza. Tome cuidado, né? É por isso que é muito bom na liderança, quando for um líder homem orientar uma moça jovem, né? Seriam 2 jovens. É necessário que esse líder ele oriente essa moça ao lado da sua esposa, da sua namorada ou de alguma irmã, ou passe para alguma irmã que tenha experiência no assunto, né? Para que ela possa repreender, para que ela possa exortar essa irmã, para que ela possa aconselhar essa irmã jovem. Amém? E no subtópico 2, pureza em tudo, a revista só confirma essa posição, né? É que na verdade nós temos aqui, em toda pureza, para Timóteo entender, né? A revista nos ensina que a pureza que nós devemos ter na hora de corrigir, deve ser uma pureza interior, na qual nós demonstremos a humildade, a consideração por todas aquelas pessoas que estão sendo orientadas por nós. E aqui na questão da pureza em tudo, fala desse cuidado que o pastor deve ter quando for falar com as moças. Então, isso são coisas relacionadas. Subtópico 3, ninhos na cabeça. E aqui, nesse subtópico, é muito interessante que o comentarista da revista, ele pegou uma mensagem do Lutero, que ele diz assim: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas.
Ok? Isso fala da tentação. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Ok? Então, o que Lutero quer dizer? Olha, todo mundo vai ter tentação, todo mundo pode ser tentado, né? Pode ter alguns desejos ou pensamentos pecaminosos. Só que nós não podemos dar vazão, nós não podemos ser levados por essas tentações. Nós devemos repreender, né? Pecado não é ser tentado, pecado é ceder à tentação. Amém? Então, esse é o contexto desse subtópico 3, ninhos na cabeça. Tópico 3. Mandamentos às viúvas. Mandamentos às viúvas. Nós temos 3 subtópicos aqui. Paulo ele vai tratar das viúvas da igreja. Primeiro subtópico, verdadeiramente viúvas. Segundo subtópico, o cuidado das viúvas. Terceiro subtópico, viúvas mais novas. O que acontece? Quando nós voltamos lá para o livro de Atos, capítulo 1, nós observamos, capítulo 6, livro de Atos, capítulo 6, nós vemos ali a instituição do diaconato, na qual ali os apóstolos, eles levantam 7 homens cheios de sabedoria, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, na qual eles serviriam para orientar, para auxiliar as viúvas e também os órfãos, né? Então, o diácono ele foi levantado para cuidar da assistência social da igreja, basicamente resumindo. Só que houve um problema ali no meio da igreja, que haviam as viúvas que eram descendentes de judeus, ou seja, elas eram judias, só que nasceram em outros países, e as judias que eram judias e que nasceram em Israel. Então havia ali um certo ciúme, uma certa confusão, e por isso que os diáconos foram levantados, para cuidarem das pessoas, porque os apóstolos não poderiam abrir mão do estudo da palavra e da pregação da palavra e da oração, né? Então eles levantaram homens que fossem capazes de ajudar nesse sentido. E a igreja primitiva ela cresceu assim. As viúvas eram cuidadas pela igreja, os órfãos eram cuidados pela igreja. Só que, o que acontece? É necessário que toda regra tenha alguma exceção. Não toda, mas algumas regras deve ter uma exceção. Por exemplo, nesse contexto aqui, a igreja vai cuidar de todas as viúvas. Beleza. Só que tem viúvas que têm filhos e que os filhos podem cuidar. Os filhos podem cuidar dessas viúvas. Então, é exatamente esse o ponto que Paulo está mostrando para Timóteo. Olha, Timóteo, a igreja vai cuidar das viúvas, sim, sem problema nenhum. É o papel da igreja cuidar. É o papel da igreja dar um auxílio, estender a mão para as viúvas. Só que, calma aí, tem viúvas e elas têm filhos. E esses filhos podem cuidar delas. Inclusive, quando nós olhamos aqui para o versículo 8, diz assim: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Então Paulo está falando assim, olha, os filhos dessa viúva, eles precisam cuidar da mãe deles. Eles têm filho, têm neto, esses filhos têm condições de cuidar dela, então é necessário que esses filhos cuidem. Por quê? Se esses filhos são crentes e eles não cuidam da mãe deles, então eles são piores do que os infiéis. Eles negaram a fé. Não é que Paulo esteja ensinando a Timóteo a não estender a mão às viúvas. Não é isso. É porque ninguém pode viver às custas da igreja. Em último caso, a pessoa ela vai ser auxiliada pela igreja. Se ela tem condições de ser sustentada pela família, então é necessário que a família sustente, é necessário que a família ajude essa pessoa. E não é só na questão das viúvas, em todas as possibilidades. Se não for no caso de um pai viúvo, se o pai está desamparado e a família tem condições de ajudar o pai, a família tem que ajudar o pai. Principalmente aqui os filhos. Perceba que nós vamos dar aula para jovens
Perceba que Paulo fala assim: olha, ô, Timóteo, considerem os mais velhos como seus pais, os velhos homens, seu pai, as viúvas, as senhoras mais velhas como a mães, aos jovens como irmãos, as moças como irmãs. Então nós percebemos que aqui Paulo está falando assim: olha, um jovem crente, ele tem respeito aos mais velhos. Um jovem crente, ele respeita o seu pai, a sua mãe. É um princípio que nós aprendemos aqui, que o jovem crente, ele obedece o seu pai, ele honra o seu pai e sua mãe. Porque senão não faria sentido. Olha, Timóteo, considere o mais velho como seu pai, né? Considere o mais velho como seu pai. Só que aí o Timóteo, suponhamos, uma suposição, o Timóteo não respeita seu pai, não respeita a mãe. Qual que é o sentido? Não tem sentido. Então, isso aqui é um princípio que já está pré-estabelecido de que um filho deve honrar o seu pai e sua mãe. Inclusive, você já pode até bater forte na aula a respeito desse assunto. O jovem crente, o jovem que é crente, que honra a Deus, um jovem que ele é fiel a Deus, ele honra o pai e a mãe, ele honra os irmãos, ele trata os irmãos com respeito, com consideração, as irmãs. Ok? Então, esse é um excelente assunto a ser tratado em sala de aula. Ok? O cuidado das viúvas, né? Como nós falamos aqui, a igreja cuidava das viúvas. A igreja cuidava das viúvas, né? Só que tinha algumas exceções. Se essa viúva ela tivesse família, a família cuidaria dela. E também nós vemos que Paulo ensina aqui no versículo 9, ele diz assim: nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos. Menos de 60 anos. Paulo está falando assim: olha, tem viúvas, nem todas as viúvas serão auxiliadas pela igreja. Essa viúva, primeiro, ela não pode ter uma família que tenha condições de ajudá-la. Se ela tiver, a família cuida. Se ela for menor do que 60 anos, muito provavelmente Paulo está falando aqui porque ela teria condições de trabalhar. Então é por isso que Paulo ele fala que a viúva deveria ter menos do que 60 anos. E também essa viúva ela teria que ter um testemunho pessoal. Então perceba. E aqui nós podemos contextualizar para nós perguntando assim: quem pode ser auxiliado pela igreja? Será que todas as pessoas, qualquer pessoa que chega na igreja, eu preciso de ajuda? Será que a igreja vai ajudar? A pessoa traz a família, um pai ou uma mãe traz a família na igreja com os filhos pequenos. Eu preciso da ajuda da igreja. Tá, irmão, mas qual que é o seu problema? Não, só quero ajuda da igreja. Você pode trabalhar? Posso, trabalho? Não. Mas por quê? Porque eu não quero, tal. Essa pessoa deve ser auxiliada pela igreja? De maneira nenhuma. Ela tem que trabalhar, tem que correr atrás de cuidar da sua família, de trazer o pão para os seus filhos. Entendeu? Então há algumas exceções quando se trata do auxílio da igreja a algumas pessoas necessitadas. É necessário que a igreja avalie bem, porque senão todo mundo vai querer ser auxiliado pela igreja. Todo mundo vai querer ser cuidado pela igreja. Uma certa feita, né? Uma família chegou na igreja necessitando do dinheiro para pagar o aluguel. E aí o pastor, muito comovido, ele deu o dinheiro para aquela família, né? A pessoa foi lá, pagou o aluguel, a pessoa nunca mais apareceu na igreja. A família nunca mais apareceu na igreja. Nunca mais apareceu na igreja. Tinha condições de trabalhar? Tinha condições de trabalhar. Poderia ter passado por um momento difícil? Poderia. Mas aquela pessoa ela não pode ser sustentada pela igreja. Ok? A igreja não é encosto. A igreja não é um lugar onde qualquer dificuldade que a pessoa tenha, ou sem dificuldade, a pessoa vai lá e se aproveita da igreja. Não pode acontecer isso com a igreja. Pode acontecer isso com a igreja. Por quê? Porque se a igreja fizer isso, aqueles que realmente precisam vão ficar sem. Aqueles que realmente necessitam de um auxílio, eles vão ficar sem auxílio, porque alguém indevidamente já usou desse auxílio. Ok? E aqui também Paulo, ele trata a lição, né, no subtópico 3, fala das viúvas mais novas, né? Das viúvas mais novas. Nós sabemos que não tem idade para ser viúva, né? Pode ser que uma jovem tenha se casado com um outro jovem e esse jovem ele tenha morrido e aí ficou-se uma viúva,
né? Ficou-se uma viúva. Essa viúva, ela poderia, né? Qual que é o conselho de Paulo? Né? Que elas ficassem exclusivas ao serviço da igreja. Ficassem exclusivos ao serviço da igreja. Entendeu? E aí, esta é a orientação de Paulo. Então, se for viúva, beleza, a igreja pode auxiliar essa viúva, mas ela precisa, ela não pode ter família, porque se ela tiver família, filhos, com condições de sustentá-la, os filhos vão sustentá-la. Ela não pode ser menor de 60. É óbvio que, dependendo das condições dessa viúva, né, é necessário julgar muito a situação. E também, no caso aqui, do histórico, do bom testemunho dessa viúva. Suponhamos, essa viúva nunca se preocupou com a igreja, nunca fez nada, enquanto casada, né? Nunca fez nada para a igreja, não se importou com a obra do Senhor, e aí morre. E agora ela quer ser sustentada pela igreja. Então é necessário que cada caso seja julgado. Amém? Agora a gente pergunta, tá bom, por que eu vou ensinar isso? Por que eu vou ensinar isso para os meus jovens? Qual que é a intenção de ensinar isso para os jovens? Primeiro, cada jovem um dia vai ser um pastor, né? Vai ser um pastor e ele precisa saber, em determinadas situações, aquilo que ele precisa fazer. Outra coisa também, nós como jovens, nós também seremos repreendidos. É necessário que a gente entenda que o pastor ele necessita repreender a cada um dos jovens, a cada pessoa da igreja. Então nós devemos ter a humildade de dar ouvido à repreensão, porque a palavra de Deus nos diz que quem não dá ouvido à repreensão é tolo, é escarnecedor. Então é necessário que nós sendo jovens, nós venhamos dar ouvido a toda repreensão. E eu acho que o mais importante, toda a Bíblia deve ser estudada. Toda a palavra de Deus deve ser estudada. Está na palavra de Deus, nós devemos estudar tudo que está na palavra de Deus e aprender com a palavra de Deus. Amém? Conclusão, a palavra de Deus é completa, ela tem lições para todas as áreas da nossa vida. Vimos hoje como é importante ter relacionamentos saudáveis em família, para que nos sirvam de padrão inspirativo na igreja e em outras áreas da nossa vida. Vimos também que um sinal vital da verdadeira espiritualidade é a maneira como cuidamos de nossos familiares, especialmente nossos pais e avós, em suas necessidades. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Espero que nós tenhamos te ajudado a lecionar a sua lição. Qualquer dúvida, faça um comentário aí. Nós vamos responder você. Amém? Deus abençoe.